pergunta que eu vou fazer aqui nesse vídeo é a mesma que eu faço para colegas e amigos meus. Uns até acham que a pergunta é indiscreta, outros ficam apáticos sem saber o que responder. E é a mesma que eu vou fazer aqui a todos os eleitores honestos brasileiros. Em qual Brasil você pretende viver a partir de 2026? Um país que busca a igualdade social e a justiça fiscal, ou um país onde a oposição, a serviço de minorias privilegiadas, mantém o poder de sabotar o futuro para que o povo continue sendo apenas uma cobaia em seus projetos de poder? A devoção à pátria deveria ser o pilar do bem-estar de uma nação. No entanto, o que vemos hoje é um debate político contaminado por uma oposição destrutiva. Suas ações no Congresso não são técnicas, são barreiras erguidas contra o progresso social para proteger o topo da pirâmide econômica. O cenário político que se desenha para 2026 é a prova viva disso. Enquanto o governo busca equilibrar as contas com justiça, a oposição já lançou seu projeto de poder familiar, com Flávio Bolsonaro recebendo a bênção do pai para ser o sucessor de um legado que sempre privilegiou os de cima. Sequestraram termos como liberdade para mascarar o que realmente fazem: a blindagem dos mais ricos, o cerco à justiça fiscal e a blindagem dos lucros. O Congresso em ação. A batalha pela justiça fiscal atingiu um ponto crítico. Vimos, ao longo dos últimos meses, um esforço hercúleo para tributar quem nunca pagou sua parte. Mas a resistência dos setores alinhados ao mercado financeiro tradicional foi feroz. As ações recentemente do governo, como tributar as bets e reduzir isenções fiscais para equilibrar as contas, medidas que geraram críticas justamente desses setores, mostram a linha de frente dessa guerra. Do outro lado, a oposição se mobiliza. O enfraquecimento de medidas cruciais no Congresso não foi uma vitória da democracia, mas uma derrota para o povo. O que estava em jogo era pontos vitais. Primeiro, justiça progressiva. A tentativa de aliviar o peso para quem ganha menos, tributando de forma justa os dividendos, as offshores e os fundos exclusivos dos super ricos.
Segundo, contribuição do setor financeiro à exigência de que os bancões, que batem recorde de lucro, enquanto o país se sacrifica, contribuam de forma equânime para o equilíbrio das contas da União. Ao desidratar essas propostas, parlamentares da oposição se tornaram os seguranças de luxo dos grandes investidores. Eles são os mesmos que, neste fim de ano, mobilizaram o Congresso para discutir o fim da escala 6x1, em vez de votar a justiça fiscal, e que agora se unem em torno de uma candidatura que tem como condição para recuo uma anistia que limparia a ficha do seu maior líder. Essa é a verdadeira prioridade. Enquanto o governo busca recursos para investimentos estruturantes, o voto dessa oposição garante que o bilionário continue pagando proporcionalmente menos impostos que o trabalhador comum. A manobra que sufoca o Brasil e o judiciário na linha de fogo. As consequências dessa sabotagem são visíveis. A arrecadação comprometida, o Estado deixa de arrecadar de quem sobra para ter que cortar de onde falta. Investimento travado. Sem a justiça fiscal plena, recursos que deveriam ir para a saúde, educação e tecnologia ficam retidos na proteção de lucros estratosféricos. E quando a justiça tenta agir, eles atacam. O ministro Alexandre de Moraes, reconhecido internacionalmente como um guardião da democracia por seu cerco a atos antidemocráticos, é permanentemente demonizado por essa mesma elite. Enquanto isso, os escândalos reais, como o esquema bilionário de fraudes no INSS, revelado pela CPI, que desviam dinheiro do povo, ficam em segundo plano nos seus discursos. Essa oposição não defende o pagador de impostos. Ela defende o acumulador de privilégios. Não é uma questão de economia, é uma questão de lado. E eles já escolheram dele. O chamado para 2026, aos eleitores honestos, é claro, é agora ou nunca. O tabuleiro está armado. A luta pela justiça fiscal é o termômetro de quem realmente se importa com o Brasil. O cenário para 2026 já está desenhado. De um lado, quem quer um Estado forte para o povo. Do outro, quem quer um Estado mínimo para os pobres
e o máximo para os bancos. A direita já mostrou sua carta. Flávio Bolsonaro, um nome que simboliza a perpetuação de um projeto de poder familiar e a defesa intransigente dos privilégios que sua base congressual protege. A estratégia é clara: unificar o PL para bloquear qualquer avanço social e fiscal nos próximos anos, mantendo o cerco. Eleitores honestos brasileiros, o governo federal tem a vontade de combater as injustiças, mas o Congresso atual é uma corrente que puxa o país para trás. E eles não foram para lá com as pernas deles. Eles foram com o nosso voto. Assim como levamos eles, podemos tirá-los de lá também. Não se faz mudança real com um legislativo que joga contra o Brasil. 2026 não é só sobre o presidente, é sobre o Congresso, é sobre não permitir que os mesmos que boicotam a justiça fiscal e sonham com anistia se reelejam para continuar seu trabalho de sabotagem. 2026 é o ano da faxina democrática. Vamos manter os boicotadores e baderneiros que usam o mandato para proteger o próprio bolso e o dos seus financiadores, ou vamos substituí-los por quem tem coragem de enfrentar o sistema? Nossas prioridades para o voto são claras. Digo, os eleitores brasileiros de boa índole. Não as emendas parlamentares sem transparência e sem controle. Não a derrubada de projetos que buscam a igualdade social. Não a PEC da anistia e ao perdão para quem atentou contra a democracia. É exatamente isso que a base de Flávio Bolsonaro quer aprovar. Não a PEC da blindagem, que tenta criar políticos intocáveis acima da lei. Enquanto a oposição fala nisso, a PF, que trabalha sério, prende figuras como o ex-diretor da PRF no Paraguai, mostrando que ninguém pode estar acima da lei. Você tem na mão a ferramenta mais poderosa de transformação, o seu voto. Use-o para definir em qual Brasil você quer acordar no dia 1º de janeiro de 2027. Um Brasil refém de um projeto de poder familiar e de privilégios, ou um Brasil que enfrenta sua elite para construir justiça? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal.
Vamos acordar parte do Brasil que ainda se encontra nos braços de Hipnos. Eu sou Tony Batista. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.